Pega a mangueira de jardim. Se você pegar a mangueira de jardim, está tendo escoamento, você quer que aumente a velocidade, o que você faz? Você fecha um pouco a extremidade. Fechando a extremidade, você estrangula. Você diminui o quê? Você diminui o diâmetro da saída. Diminuindo o diâmetro da saída, o que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade do fluido. Aumentando a velocidade do fluido, certo? Vai diminuir a pressão obrigatoriamente. Se nós olharmos para a equação de Bernoulli, eu tenho a pressão, né, aqui na extremidade maior, de maior diâmetro, então eu tenho a pressão 1. E eu vou ter a velocidade 1 nessa extremidade de maior diâmetro. Quando ele passar por uma extremidade de menor diâmetro, o que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade. A velocidade 2 vai aumentar. Só que isso aqui é uma constante. Se você considerar que é o mesmo líquido que passa, então você tem a mesma densidade para os dois estágios. Aqui, o escoamento de maior diâmetro e o escoamento de menor diâmetro. Então eu posso falar que as densidades, que é o mesmo líquido, a aceleração da gravidade são iguais também, e vamos considerar que tem a mesma altura. Então significa que eu posso cancelar essas extremidades, elas são iguais. Como isso aqui é uma constante, então significa que se eu aumentar a velocidade 2, se V2 está aumentando, então significa que V2 está aumentando, então a velocidade 2 ela é maior do que a velocidade 1, a velocidade 1 ela é menor. Então significa, para compensar, como isso aqui é uma constante, a pressão 2 tem que ser o quê? Menor. Então essa pressão 2 aqui, a pressão 2 tem que ser menor. Aqui a pressão 1, ela é maior. Então vocês observam isso aonde? Já viram isso? Já tiveram essa experiência? Sim, já. Alguém vai jogar alguma coisa, o carro está em alta velocidade, 100 km por hora, por exemplo, abrir um vidro para jogar algum objeto, se tiver algumas folhas espalhadas pelo banco, esses objetos começam a voar e em muitos casos eles saem do carro. Por quê? A velocidade externa ela é maior do que a velocidade interna do ar. Então o ar internamente do carro pode ser considerado como velocidade zero. Está parado. Só que o ar externo está na mesma velocidade do carro. Por exemplo, 100 km por hora. Essa diferença de velocidade pode fazer com que a pressão externa seja menor. Então os objetos dentro do carro vão sair do carro. A outra situação que acontece bastante é em filmes de ficção. Então o cara está no avião, acontece qualquer atentado terrorista e os caras que estão próximos lá da abertura do avião, de uma explosão, ou a porta saiu, o que acontece com eles? Eles são ejetados para fora do avião. Por quê? Vai existir uma diferença de pressão. O ar lá fora tem uma velocidade maior, portanto a pressão externa é menor do que a pressão interna. Então o cara vai ser ejetado, vai ser cuspido para fora do avião. É o que vocês veem no filme de ficção científica. Então, o avião, pessoal, vai acontecer a mesma coisa. Se eu pegar, por exemplo, um 747, um 737, um avião bem grande, qual que é a velocidade limite para decolar? Em torno de 130 nós. Então, se você pegar um avião grande, 130 nós, 132 nós, obviamente vai variar de acordo com a carga do avião. Então o avião você está muito carregado, muitos passageiros ou não. Então você tem variação na velocidade de decolagem, mas aproximadamente aí, uma média 132 nós. Se você multiplicar quanto que vale um nó em km por hora, um nó vale quase 2 km por hora, 1,8 km por hora aproximadamente. Então se você pegar 132 nós vezes 1,8 km por hora, você vai ter aí aproximadamente 240, 244 km por hora.
Então um avião, perceba um avião de várias toneladas, um 747, um Jumbo, por exemplo, aqueles aviões enormes, eles precisam de, no mínimo, 240 km por hora para decolar. Por quê, pessoal? Porque o formato de suas asas, né? Perceba que o formato da asa de um avião, a parte de baixo é praticamente plana e a parte de cima, uma parte curva na parte superior e aqui é mais plano. Então, imagine o ar passando a 240 km por hora. Se o ar passa aqui a 240 km por hora, vamos imaginar que seja um 747, o caminho superior ele é maior do que o caminho inferior. Porque no caminho superior você tem uma curva, né? Ou seja, ele é levemente convexo. Então você tem uma curva e aqui você tem uma reta. Então significa que o ar na parte superior vai ter que percorrer o maior caminho e ele vai percorrer no mesmo tempo que o ar inferior. Então significa que a camada de ar está passando na parte superior da asa, que é convexo, que é curva, vai ter uma velocidade maior. Se a velocidade é maior, pelo princípio de Bernoulli, se a velocidade é maior, eu vou ter que ter uma pressão menor. Então a pressão menor na parte superior da asa. Na parte inferior, eu vou ter uma velocidade menor, portanto uma pressão maior. Então vai aparecer uma pressão de baixo para cima, que vai ser a força de sustentação do avião. Então ele vai conseguir decolar aproximadamente aí 240 km por hora. Obviamente, se a aeronave for menor, menos massa, né? Menos força de arraste, consegue atingir a decolagem com velocidades menores. Então o princípio de funcionamento da asa de um avião é o mesmo princípio de Bernoulli, né? É o mesmo princípio que ocorre no efeito Magnus, que a gente já discutiu nos esportes anteriores. O avião, pessoal, o avião então está aqui a asa. A gente já sabe como é que é a asa, né? Aqui ele tem uma vista na oblíqua, mas se nós virmos uma vista aqui na lateral, então nós sabemos que a asa tem esse formato aqui, certo? Ó, a asa tem esse formato. Então a parte de baixo é mais plana, a parte superior ela é mais convexa, né? Mais parabólica. Então essa diferença vai dar a diferença de velocidade no ar, vai aparecer o princípio de Bernoulli, né? E dado pela equação de Bernoulli, a gente sabe que a pressão superior é menor que a pressão inferior, então vai aparecer a força de sustentação do avião. Como que ele se movimenta? Então eu vou ter aqui, pessoal, vários mecanismos. Eu vou ter primeiro os flaps. Então a asa, ela é a parte de trás da asa, então está aqui o avião, a parte de trás da asa, ela é dividida em os flaps e aileron, certo? Aileron. Qual a função dos flaps? Os flaps, pessoal, você vai utilizar para melhorar a sustentação do avião. Então é utilizado principalmente quando ele vai pousar, então ele abre os flaps, né? Serve para um freio aerodinâmico. Então, quando ele abrir os flaps, então o atrito vai ser maior que o ar, então ele consegue um freio aerodinâmico e também no controle de sustentação da aeronave, principalmente perto dos pousos e das decolagens. Quando ele está com velocidade de cruzeiro, ele não precisa dos flaps, porque a velocidade é suficiente para dar sustentação para ele. Ele já está com alta velocidade, essa alta velocidade vai dar uma força de sustentação suficiente para manter o voando no ar. Tá? Mais próximo da decolagem e do pouso, os flaps são importantes para controlar o quê? Essa força de sustentação das asas. Tá? O aileron. Qual é a função do aileron? O aileron, pessoal, geralmente ele faz para
Então ele pode rolar para a direita, pode rolar para a esquerda. Como é que ele faz para rolar para a direita? O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, no caso, ele vai levantar esse azul, que é o aileron, né? Ele levanta o azul e abaixa do outro lado. Então, vamos imaginar que ele levanta esse aileron, ele levantou do lado direito e abaixou do lado esquerdo. Para onde que a nave vai girar? Vai girar para a direita, certo? Porque ele vai ter maior atrito aqui, vai fazer com que a nave vire para a direita. Se ele fizer o contrário, se ele levantar o aileron do lado esquerdo e abaixar o aileron do lado direito, então o que vai acontecer? Maior atrito aqui, vai forçar a asa e ele vai rolar para a esquerda. Então ele consegue fazer a rolagem do avião para a direita ou para a esquerda, utilizando os ailerons. Ele pode também, pessoal, fazer guinada do avião. O que é guinada? Ele pode fazer o avião virar assim para a esquerda. Ó, não é rolagem, tá? Rolagem seria isso, tá? Rolagem seria isso. Ele vai dar guinada, ele vai virar para a esquerda ou ele vai virar para a direita. O que ele usa? O leme, que fica atrás, né? Lá atrás, lá nessa asa traseira, tá? Que fica na vertical, você tem o leme e ele consegue. Se ele girar o leme para a direita, o que vai acontecer? Maior atrito aqui, ele vira para a direita. Se ele virar o leme para a esquerda, maior atrito aqui, ele vai virar para a esquerda, certo? Então o nome disso é guinada. Outra coisa importante é eu preciso levantar o nariz ou eu preciso abaixar o nariz do avião, né? Eu quero aumentar a minha altitude ou eu quero diminuir a minha altitude. O que eu vou utilizar? Os profundores, que ficam na parte de trás. E é isso que nós vamos fazer, né? Nós vamos lá para fora, nós vamos construir os aviões e nós queremos o quê? Mexer nos profundores. Aqui estão os profundores. Se eu levantar muito o profundor, ó, vamos imaginar que eu consiga levantar muito o profundor. Ó, levantei o profundor, significa que o atrito maior vai estar de cima para baixo. O que vai acontecer com o nariz? O nariz vai levantar, vou ganhar altitude, né? Eu aumento a potência do motor, eu levanto o nariz, ele aumenta a altitude. Se eu, no caso, jogar os profundores para baixo, né? Jogo os profundores aqui para baixo, o atrito maior é na parte de baixo. O que vai acontecer no nariz do avião? Ele vai abaixar. Tem até nomes técnicos para isso, né? Aí ele vai perder a altitude. Ele está fazendo as suas manobras necessárias para chegar no aeroporto, enfim, para acertar uma rota. Então esses são os mecanismos de controle do avião. O aileron, que vai dar a rolagem direita e esquerda, os fleps, que vai auxiliar no freio aerodinâmico ou na decolagem e no pouso, que serve para aumentar a sustentação, principalmente quando a velocidade está baixa. Então você aumenta a área das asas. Os profundores, que eu consigo levantar o nariz do avião ou baixar o nariz do avião, e o leme, que eu consiga fazer as guinadas do avião.